Eu não fui para a Bulgária procurar os ciganos. Para ser honesto, eu nem sabia direito o que estava procurando. Tinha 20 e poucos anos, uma mochila nas costas que pesava mais do que as minhas certezas e uma fome de mundo que me empurrava para as bordas dos mapas turísticos. A Bulgária parecia um bom lugar para se perder. Um país de alfabeto indecifrável, de montanhas com nomes de lendas e de uma história pesada, sussurrada nas paredes cinzentas dos prédios da era soviética. Eu queria o cru, o não lapidado. Mal sabia eu que estava prestes a encontrar a própria alma da terra, pulsando em um lugar que a maioria das pessoas se esforça para não ver. Tudo começou numa cidade pequena, cujo nome soava como uma tosse seca, Kazanlak. Famosa pelo Vale das Rosas, mas em pleno outono, as rosas eram apenas uma memória espinhosa. A cidade era uma mistura estranha de funcionalidade soviética com uma tentativa tímida de abraçar o futuro. Ruas largas, blocos de apartamentos idênticos e uma praça central onde velhos de boina fumavam em silêncio, observando o tempo passar com a resignação de quem já viu impérios nascerem e ruírem. Eu estava lá há uns 3 dias, hospedado num albergue quase vazio, e a solidão começava a me morder os calcanhares. A comunicação era um desafio. Meu búlgaro era inexistente e o inglês era um artigo de luxo. Eu me comunicava por gestos, sorrisos e pela linguagem universal de apontar para o que eu queria comer num menu. Era nesse estado de deriva que a minha curiosidade começou a se aguçar. Todo fim de tarde, quando a luz dourada do outono banhava a cidade, eu ouvia uma música distante. Não era o pop europeu que tocava nos poucos cafés da praça. Era algo diferente. Uma melodia que chorava e ria na mesma frase, carregada por um acordeão e um violino que pareciam conversar numa língua ancestral. O som vinha da periferia, de um bairro que os locais chamavam de Amahalá. Era para lá que os olhares se desviavam quando eu perguntava sobre a música. As respostas eram sempre vagas, um encolher de ombros, são os ciganos. A palavra era dita com um tom que misturava desprezo, medo e uma ponta de mistério. Amahalá era visivelmente diferente do resto da cidade. As ruas de asfalto davam lugar à terra batida. As casas, muitas inacabadas, eram um mosaico de tijolo, madeira e chapas de metal. Roupas coloridas secavam em varais que cruzavam as ruas como bandeiras de uma nação sem território. Crianças corriam descalças, rindo alto, enquanto os homens se reuniam em pequenos grupos, consertando carros velhos ou simplesmente conversando. Havia uma energia ali, uma pulsação de vida que contrastava com a quietude cinzenta do centro da cidade. Eu caminhava pela borda do bairro como um explorador cauteloso na margem de uma floresta desconhecida. Eu era um estranho e sentia todos os olhares sobre mim. Não eram olhares hostis, mas eram intensos, questionadores. O que aquele cara branco, com sua mochila de marca e suas botas de caminhada, queria ali? Minha curiosidade era mais forte que a minha cautela. Eu não queria ser um turista de safari humano, tirando fotos de longe. Eu queria entender. Queria saber de onde vinha aquela música que me arrepiava a alma. Por vários dias, minha rotina foi a mesma. Eu comprava pão e queijo no mercado local e caminhava até a divisa da Mahala. Sentava num banco de concreto que marcava a fronteira invisível entre os dois mundos e ficava ali, apenas observando, ouvindo. Eu não forçava a aproximação, apenas me fazia presente, de forma respeitosa, esperando que a minha presença se tornasse parte da paisagem. A porta de entrada para aquele mundo se abriu na forma de uma carroça velha, puxada por um cavalo cansado. Um homem de pele escura e rosto sulcado pelo tempo guiava o animal. Ele tinha um bigode espesso e grisalho e olhos que pareciam carregar o peso de gerações. Uma das rodas de madeira da carroça quebrou com um estalo seco, bem na minha frente. A carga de lenha que ele transportava se espalhou pela rua. Sem pensar 2 vezes, eu me levantei e comecei a ajudá-lo a recolher a madeira. Ele me olhou surpreso. Não falamos nada por um tempo, apenas o som da madeira sendo empilhada. Quando terminamos, eu estava suado e com as mãos sujas de terra. Ele me olhou de cima a baixo, um brilho de análise em seus olhos. Então, ele disse algo em búlgaro que eu não entendi, mas o tom era de gratidão. Ele apontou para a roda quebrada, depois para si mesmo e encolheu os ombros, num gesto de desamparo. Eu não entendia de carroças, mas entendia de improviso.
Apontei para um pedaço de metal que eu tinha visto perto de umas casas e gesticulei como se estivesse amarrando, reforçando o eixo. Ele entendeu. Fomos juntos até a sua casa, que ficava a poucos metros dali, dentro da Mahala. Era a primeira vez que eu cruzava a fronteira. O ar mudou. O cheiro era de fumaça de lenha, de pimentão sendo frito, de terra molhada. A casa era pequena, de tijolos aparentes, com um pequeno quintal onde galinhas ciscavam livremente. Ele me apresentou a sua esposa, Iliana, uma mulher de cabelos negros presos num coque, com um rosto forte e olhos que não perdiam nada. Ela me ofereceu um banquinho de madeira e, sem perguntar, me trouxe uma caneca de metal com um café forte e adocicado. O homem se chamava Stoyan. Enquanto ele e outros 2 homens, que pareciam ser seus filhos ou sobrinhos, trabalhavam na roda da carroça, usando ferramentas improvisadas com uma habilidade impressionante, eu fiquei ali, sentado, sob o olhar atento de Iliana. Ela não falava, apenas observava cada movimento meu. Era um teste. Eu senti que estava sendo avaliado, não pelo que eu tinha, mas pelo que eu era. A tarde caiu e a roda foi consertada. Eu me levantei para ir embora, agradecendo com gestos. Mas Stoyan colocou a mão no meu ombro. Era uma mão pesada, calejada pelo trabalho. Ele disse uma única palavra, que eu entenderia mais tarde que significava jantar. Ele apontou para a panela que Iliana agora mexia sobre um fogão a lenha no quintal. Recusar seria uma ofensa imperdoável. E, para ser sincero, eu não queria recusar. Aquela era a porta que eu esperava que se abrisse. O jantar foi servido ali mesmo, no quintal. A família se reuniu. Eram muitos, filhos, noras, netos. Crianças curiosas se aproximavam para me tocar, para ver a cor dos meus olhos, e saíam correndo e rindo. A comida era um ensopado picante de batatas e carne, servido com um pão caseiro denso e delicioso. Comemos com as mãos, rasgando pedaços de pão e usando-os como colher. Ninguém falava inglês e meu búlgaro era ridículo. Mas a comunicação fluía de outras formas. Através dos sorrisos, dos gestos para me oferecer mais comida, do olhar de Stoyan que parecia dizer, você é bem-vindo aqui. E então, a mágica aconteceu. Depois do jantar, um dos filhos, um rapaz magro de olhos tristes chamado Kirill, pegou um acordeão antigo. Um sobrinho trouxe um violino. Stoyan se sentou mais confortavelmente, acendeu um cigarro e fechou os olhos. E a música começou. Era a mesma melodia que eu ouvia de longe, mas agora ele estava ali, viva, na minha frente. Era visceral. O acordeão de Kirill respirava, contava histórias de longas estradas, de perdas e de amores intensos. O violino respondia, um lamento agudo que cortava a noite. Iliana começou a cantarolar baixo, uma canção numa língua que eu nunca tinha ouvido, o romani. Era uma música que não era feita para entreter, era feita para existir, era a trilha sonora da alma daquele povo. Naquele momento, sentado num quintal de terra batida, na periferia de uma cidade búlgara, eu me senti mais em casa do que em qualquer outro lugar do mundo. Minha curiosidade inicial estava se transformando em algo muito mais profundo, um sentimento de conexão. Quando a noite terminou, eu não tinha para onde ir. O albergue já estava fechado. Stoyan e Iliana se entreolharam. Sem nenhuma palavra, Iliana se levantou e me levou para dentro de um pequeno cômodo nos fundos da casa. Havia uma cama simples, com um colchão de palha coberto por mantas grossas e coloridas. Ela apontou para a cama e depois para mim. Eu entendi. Eu passaria a noite ali. Adormeci com o som distante do acordeão e com a sensação avassaladora de ter tropeçado em algo genuíno, algo real. Eu não fiquei apenas uma noite, fiquei quase 3 semanas. Minha vida passou a ser regida por um ritmo completamente novo. Eu acordava com o cheiro do café de Iliana e o som das galinhas. Durante o dia, eu tentava ajudar no que podia. Ajudava Stoyan a cortar lenha, a consertar cercas, a alimentar o cavalo. Minha ajuda era desajeitada, a de um homem que cresceu em apartamento, mas eles apreciavam o esforço. Eu aprendi a dizer bom dia, dobro utro, obrigado, blagodaria e, delicioso, vkusno. Eles riam do meu sotaque, mas com carinho. Kirill, o músico de olhos tristes, era o mais desconfiado. Ele me observava de longe, raramente falava comigo. Eu sentia que ele era o guardião da cultura, o que mais temia a contaminação do mundo exterior. Eu respeitava sua distância. Aos poucos, comecei a entender as dinâmicas da família.
Stoyan era o patriarca, o pilar. Sua palavra era lei, mas uma lei temperada com sabedoria e generosidade. Iliana era o coração. Ela não governava com palavras, mas com ações. Era ela quem garantia que todos estivessem alimentados, aquecidos e cuidados. Ela era a rocha silenciosa sobre a qual a família se apoiava. As crianças foram a minha ponte, especialmente uma menina de uns 7 anos chamada Elina, neta de Stoyan. Ela não tinha o filtro dos adultos. Vinha até mim, puxava minha mão e me levava para ver seus tesouros. Uma pedra brilhante, um ninho de passarinho vazio, um desenho que ela fez na terra. Ela me ensinava palavras em romani, apontando para as coisas e dizendo seus nomes. Pane para água, manro para pão, dron para estrada. Era através dela que eu comecei a enxergar o mundo com os olhos deles. A vida na Mahala era dura. A pobreza era visível. Muitas casas não tinham água encanada. O inverno se aproximava e a preocupação com a lenha para o aquecimento era constante. Mas o que mais me marcou foi a resiliência e a alegria. A vida era vivida do lado de fora. As portas estavam sempre abertas. A comunidade era a verdadeira rede de segurança. Se uma família não tinha comida, a outra compartilhava. Se alguém ficava doente, todos ajudavam. Era um socialismo orgânico, nascido da necessidade e do afeto. Mas essa comunidade unida também vivia sob uma sombra. Um dia, fui com Stoyan e Kirill ao mercado no centro da cidade para vender algumas peças de metal que eles haviam trabalhado. Foi um choque. A forma como eram tratados era brutal. As pessoas os ignoravam, se recusavam a tocá-los, negociavam os preços de forma humilhante. Vi nos olhos de Stoyan uma resignação antiga, uma dor que ele aprendeu a engolir. Mas nos olhos de Kirill vi uma raiva contida, uma chama que queimava em fogo baixo. Naquele dia, entendi o porquê de sua desconfiança. O mundo fora da Mahala era hostil. O bairro não era apenas um lugar onde eles viviam, era um refúgio, uma fortaleza contra o preconceito. Minha presença ali começou a causar um pequeno alvoroço. O americano, como eles me chamavam, que vivia com os ciganos. As pessoas da cidade me olhavam com uma mistura de curiosidade e reprovação. Para eles, eu tinha cruzado uma linha que não deveria ser cruzada. Para mim, a linha sequer existia. Eu estava apenas vivendo com uma família que tinha me acolhido. A virada na minha relação com Kirill aconteceu numa noite fria. Estávamos todos reunidos em volta do fogo no quintal. Eu tinha comprado umas garrafas de raquia, a aguardente local, como um presente. Stoyan serviu a todos. Depois de alguns copos, a atmosfera ficou mais relaxada. Kirill pegou seu acordeão. Ele tocou uma melodia incrivelmente triste. Seus dedos dançavam sobre as teclas e o fole do instrumento parecia suspirar. Quando ele terminou, um silêncio pesado caiu sobre nós. Eu, encorajado pela ráquia, perguntei em meu búlgaro quebrado apontando para o acordeão. Por que tão triste? Ele me olhou por um longo tempo. Pela primeira vez, ele não parecia desconfiado, mas apenas cansado. Stoyan traduziu-me a pergunta para o romani. Kirill respondeu em sua língua, e Stoyan foi traduzindo para um búlgaro simples que eu conseguia entender. Ele disse que a música não era triste, era a vida. Contava a história do seu avô, que viajou por toda a Europa com aquele mesmo acordeão. Contava sobre a liberdade das estradas, mas também sobre as portas que se fechavam, sobre a fome, sobre o inverno rigoroso. Contava sobre o amor e a perda. Nossa música tem tudo dentro dela. Stoyan traduziu as palavras de Kirill. Não separamos a alegria da tristeza. Elas andam juntas, como a estrada e o viajante. Naquela noite, eu entendi. A música deles não era um espetáculo, era um documento. Era a história oral de um povo sem pátria, passada de geração em geração através das melodias. E a tristeza na música de Kirill não era fraqueza, era a profundidade de quem sente tudo com intensidade. Depois daquela conversa, algo mudou em Kirill. Ele começou a me ensinar a tocar algumas notas no acordeão.
Minhas tentativas eram patéticas, mas ele tinha paciência. Ele me mostrava como a música podia contar uma história sem precisar de uma única palavra. Os dias se transformaram em semanas. Eu já fazia parte da rotina. Ajudava Iliana a carregar água, jogava bola com as crianças, ouvia as longas histórias de Stoyan sobre os tempos antigos. Eu aprendi sobre as suas crenças, uma mistura de cristianismo ortodoxo com tradições pagãs antigas. Aprendi sobre o respeito aos mais velhos, sobre a importância da palavra dada e sobre o código de honra que regia a comunidade. Eles eram um povo complexo, cheio de contradições, como qualquer outro. Havia brigas, fofocas, inveja. Mas, acima de tudo, havia um senso de pertencimento que eu nunca tinha visto em nenhum outro lugar. A experiência central, o evento que selou minha jornada, foi um casamento. A sobrinha de Iliana ia se casar com um rapaz de uma comunidade cigana de outra cidade. A preparação durou dias. A mahala inteira se mobilizou. As mulheres cozinharam quantidades absurdas de comida em fogueiras comunitárias. Os homens assaram um cordeiro inteiro num espeto. As casas foram decoradas com fitas e flores de papel. Havia uma eletricidade no ar, uma expectativa febril. Eu me sentia parte de tudo aquilo, ajudando a carregar mesas, a picar vegetais, a servir bebidas. A festa durou 3 dias. 3 dias de música ininterrupta, dança, comida e bebida. Foi uma explosão sensorial. A música era alta, contagiante. As pessoas dançavam com uma entrega total, os corpos se movendo com uma liberdade que eu nunca tinha presenciado. Homens dançavam com homens, mulheres com mulheres, todos juntos num grande redemoinho de celebração. No segundo dia da festa, Stoyan me puxou para o centro da roda de dança. Eu estava envergonhado, desajeitado, mas ele riu e disse: "Apenas sinta a música, o corpo sabe o que fazer." Iliana me deu um copo de ráquia para a coragem, e eu dancei. Dancei de forma tosca, fora do ritmo, mas dancei com eles. E no meio daquela confusão de sons, cores e movimentos, eu me senti completamente aceito. Kiryu, no seu acordeão, olhou para mim e pela primeira vez abriu um sorriso largo e genuíno. Foi como receber uma medalha. Naquela noite, no auge da festa, vi algo que me tocou profundamente. Uma briga começou entre 2 jovens, provavelmente por causa de bebida. A tensão subiu rapidamente. Antes que a violência explodisse, Stoyan e outros 2 anciãos se interpuseram. Eles não gritaram, falaram com uma autoridade calma e firme. Levaram os 2 rapazes para um canto, conversaram com eles por um longo tempo. 20 minutos depois, os 2 voltaram, se abraçaram e a festa continuou como se nada tivesse acontecido. A justiça era feita ali, na hora, pela comunidade. Não havia polícia, não havia tribunais. Havia respeito e um sistema de valores compartilhado. Naqueles 3 dias, eu vi a essência da cultura Roma em sua forma mais pura. A celebração da vida, a importância da família e da comunidade, a música como fio condutor da existência e um sistema social complexo e funcional, invisível para o mundo exterior. Eu não era mais um observador, eu era um convidado de honra, um amigo. Minha curiosidade inicial tinha sido saciada, mas no lugar dela nasceu algo muito maior, um profundo respeito e uma admiração genuína. O fim da minha estadia chegou de forma natural. O inverno se aproximava de verdade. A primeira neve já tinha caído nas montanhas distantes. Minha mochila, abandonada no canto do quarto, parecia me chamar. Eu sabia que precisava seguir meu caminho. A despedida foi mais difícil do que eu imaginava. Não houve um grande drama. Foi silenciosa e significativa. Na minha última manhã, Iliana preparou um café da manhã especial. Ela me deu um pequeno saco de pano cheio de ervas secas. Para o chá, ela disse em búlgaro, para aquecer no frio. Stoyan me deu um pequeno canivete de madeira que ele mesmo tinha esculpido. Tinha um cavalo gravado no cabo. Um cavalo para a estrada, ele disse, apertando meu ombro.
Kirill não me deu nada material. Ele apenas pegou seu acordeão e tocou uma melodia. Não era triste nem alegre. Era uma canção de despedida, uma bênção musical para a minha jornada. Elina, a pequena neta, me deu um abraço apertado e colocou na minha mão a sua pedra mais brilhante. Eu caminhei para fora da Mahala com um nó na garganta. Olhei para trás e vi a família inteira na porta, acenando. Stoyan, Iliana, Kirill, Elina. Eles não eram mais os ciganos, eram minha família búlgara. Ao cruzar a fronteira invisível de volta para o centro de Kazanlak, o mundo parecia diferente. A cidade cinzenta parecia ainda mais sem vida. As pessoas com seus olhares desconfiados pareciam pobres, não de dinheiro, mas de espírito. Eu saí da Bulgária poucos dias depois, mas uma parte de mim nunca deixou aquela Mahala. A experiência mudou fundamentalmente a maneira como eu vejo o mundo. Eu fui para lá com uma curiosidade superficial sobre um povo estigmatizado e saí de lá com uma lição profunda sobre humanidade. Aprendi que a riqueza não está no que você acumula, mas no que você compartilha. Aprendi que família não é apenas sangue, é acolhimento. Aprendi que a verdadeira cultura de um povo não está nos museus ou nos monumentos, mas na música que eles tocam, na comida que eles dividem e nas histórias que eles contam ao redor do fogo. Até hoje, quando ouço o som de um acordeão, eu fecho os olhos e sou transportado de volta para aquele quintal de terra batida. Sinto o cheiro da fumaça de lenha, o gosto do café forte de Iliana e o peso da mão de Stoyan no meu ombro. Minha curiosidade me levou até a porta deles, mas foi a generosidade deles que me permitiu entrar e a sabedoria deles que me transformou para sempre. Eu fui procurar o mundo e acabei encontrando um lar no lugar mais inesperado de todos. E essa é uma dívida que nenhuma estrada, por mais longa que seja, jamais me permitirá pagar.